Olá, mulheres! Bem-vindas a mais um episódio do Revolution Cast. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a Lu Souza. Ela que é fundadora do Moeda de Troca, palestrante e mentora de mulheres com foco em finanças e gestão de negócios. Nós vamos conversar. E se você já foi em algumas palestras da Lu, você sabe que ela tem muito para nos ensinar e para compartilhar com a gente. E a primeira pergunta que eu quero começar, para a gente já começar no susto, assim, já vamos lá para ter essa troca super legal. Quero saber, Lu, quem é a Lu Souza fora do palco, quando as luzes se apagam, quando chega em casa? Quem é essa mulher? Nossa, primeiro eu quero agradecer muito o convite, estou me sentindo muito honrada e parabéns pela iniciativa. Né, esses momentos de bate-papo entre mulheres, isso tem uma grandeza, uma riqueza ímpar e a gente tem que aproveitar. Bruna, quem é a Lu quando as luzes se apagam, né? Eu sou uma mulher muito simples, no sentido de, não simplista, mas de uma vida mais simples, mais organizada, mais condensada. Então isso também me ajuda bastante. Mas quando as luzes se apagam, eu sou muito mãe, porque eu sou mãe de uma filha de 13 anos. Eu sou uma estudiosa, eu amo, né, estudar sobre o empreendedorismo feminino, sobre o universo das mulheres. Eu sou uma leitora voraz. Se eu não ler um livro no mês, para mim já tem um buraco ali, parece que eu estou devendo alguma coisa para o universo. Então a leitura também faz parte ali quando, né, eu estou no meu momento. Eu gosto de ficar sozinha, mas nem tanto. Eu sou eu digo que eu sou sempre uma mulher muito cheia de pessoas, assim, rodeadas. Então a minha família é grande, eu gosto de estar com a minha família. Eu sou muito filha, sou muito mãe, sou muito parceira. Então eu gosto de curtir os meus momentos, assim. Claro que as fases da vida vão te fazendo convites diferentes. Então eu já fui mais animada para a noite, hoje eu sou muito mais para o dia e menos para a noite, então faço momentos mais intimistas ali nas minhas noites, né? Gosto de estar acompanhando as mulheres, eu sou uma mulher que gosta de ir até o negócio delas, gosta de conhecer um pouco mais de perto, gosto do cenário do campo, é onde eu me reenergizo, de viajar, de conversar, bater papo, porque através dessas conversas eu tenho muitas ideias, eu falo que é uma ferramenta de criatividade para mim. E vou fazendo, vou tecendo aí essas histórias todas juntas, mas sempre me posicionando como mulher, mãe, empreendedora. Que legal, gente. Eu gosto muito de perguntar e de conhecer esse outro lado, porque às vezes a gente vê as mulheres no palco, palestrando, ou vê fazendo negócios, né? No dia a dia ali, no corre, que a gente às vezes tem que fazer mesmo, e a gente esquece de quem é essa mulher por trás, né? E a gente sabe que na sua história tem algo muito pontual, que foi na sua gravidez, tudo, né, a perda do seu marido e tudo mais. Eu acho que isso é tão legal da gente poder comentar, já que é algo que para você também é tranquilo, porque tantas mulheres vivendo tantas coisas, né? Às vezes não é a perda, mas às vezes é um divórcio, é uma separação, e acabam sendo mães solos, ou por algum motivo acabaram engravidando e aquele parceiro não esteve presente na gravidez e depois às vezes nem na criação dos filhos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Como que é hoje com a sua filha de 13 anos, como que foi esses 13 anos, né? Foram os 13 anos. Primeira coisa que eu já quero compartilhar com todas as mulheres e pessoas que estão aqui, né, assistindo e ouvindo a gente, é que, para mim, Lu Souza, o maior desafio da minha vida é criar e educar um filho. Criar e educar um filho, para mim, é o desafio mais difícil, o que mais me exige, o que mais me leva aos limites, o que mais tira de mim aquilo que eu não sei ainda, que eu não tenho conhecimento. Então, é um território que me desafia o tempo todo. E esses 13 anos nessa condução, depois de um momento tão trágico, né? Porque eu conto sempre isso, Bruna, que eu sou filha de um casal, meus pais são casados até hoje, eles têm 47 anos de casamento e são uma base forte. Eu falo, sem eles, nunca que eu estaria aqui escrevendo essa história. Eu tenho certeza disso. Por isso que eu sou tão grata e falo sempre sobre eles. E os meus pais me criaram, tenho uma irmã só, né? Eu sou mais velha que ela um ano. E os meus pais criaram a minha irmã com aquele modelo de antes, né? Para as minhas filhas darem certo, elas têm que estudar, depois têm que fazer uma boa faculdade, arrumar um bom emprego, casar, ter filho e comprar uma casa, nem que seja financiado em 40 anos. Pronto, minha filha é sucesso. Ela é sucesso. Nossas definições de sucesso foram muito atualizadas. Totalmente, né? Totalmente refeitas. E aí é interessante você ver essa jornada sendo escrita de um jeito diferente, né? Então, até onde eu fui para a escola, eu fiz faculdade cedo, eu fui arrumar um bom emprego, eu casei cedo, com 20 anos eu já estava casada. E aí eu e meu marido, nós já decidimos não ter filhos logo no início do casamento, porque a gente queria aproveitar aquele espaço nosso. Então, eu levei 9 anos para engravidar.
no meu Nossa. casamento, 9 anos. E até hoje, 9 anos para engravidar no casamento ainda é um tempo muito longo, né? Exatamente. E até mesmo, né, com todas as mudanças que a gente teve, é bastante tempo. É bastante tempo. E nós decidimos naquela altura, né? Eu já estava chegando ali perto dos 30 anos, falei, agora é a hora. E ainda tem essa questão da marcação da idade, né? Na festa, já morri, graças a Deus, já caiu por terra. E aí veio a gravidez, nesse momento que a gente escolheu, né? E foi um momento muito especial, porque quando eu me vi grávida, meu sonho de vida sempre foi ser mãe, né? Eu gosto muito de criança, eu sempre me dou muito bem com elas. E eu queria a minha, né? Então eu tive meus sobrinhos, eu amava ser tia, madrinha, mas não era meu, né? Na hora de tomar as decisões, fazer as escolhas, nunca fui eu. E aquele momento chegou de uma forma muito maravilhosa para nós. Então, assim, eu fiquei muito feliz, meu marido ficou muito feliz, a família toda animada. Então, você está numa, digamos assim, numa vibe muito alegre, muito feliz, de muita realização. E, de repente, Deus fala, vou ter que mudar a trajetória da sua vida. E aí, meu marido sai para trabalhar e morre num acidente de carro. E engraçado que ele teve o acidente numa quinta-feira e na sexta de manhã era o dia de descobrir o sexo do bebê. Nossa. E a gente não foi, né? Porque ele ainda ficou na UTI de 3 a 4 dias, ele morreu com 3 dias de UTI. E a gente, e aquela loucura toda, né? Aquela avalanche de emoções, você pensando o tempo todo como é que ia ser. E de repente a morte dele chega, eu tinha que conduzir 4 meses da gestação ainda e aprender. Então eu fui vivenciando a delícia de me tornar mãe, com a tragédia de perder meu marido, o luto é muito difícil. E eu fiquei um bom tempo de luto. Com a chegada da minha filha e me tornando mãe pai e com a responsabilidade muito grande de não deixar que a minha tristeza naquele momento, a dor que eu sentia, fosse reflexo para ela, para que ela pudesse ter uma vida boa, uma vida feliz. Então a única coisa que eu pedia para Deus era isso: Deus, não me deixa perder a vontade de me ver e sorrir, de ter alegria pela vida. E eu acredito muito em Deus, eu sou uma mulher que tem muita fé. E eu tenho certeza que Ele me conduziu nesse processo, porque eu pedi muito para Ele deixar perder a alegria de viver. E eu tinha que passar a alegria de viver para minha filha, mesmo que ela não tivesse imagem do pai, presença do pai. Então são 13 anos de uma construção diária. Muitas opiniões, muitos conselhos, muitas orientações, e nada acontecendo do jeito que as pessoas falaram. Então eu tive que aprender a viver aquilo ali. Então, na infância dela foi super tranquilo, ela não sentiu a ausência do pai, né? Então ela lidava com aquilo. Meu pai é uma figura paterna muito forte na vida dela, os meus sobrinhos homens também, os tios dela, que eu tenho contato com a família do pai dela, e os tios são homens. Então ela teve presença masculina de todas as formas. E agora na adolescência, já é o período mais difícil assim, né, da idade, eu fui adolescente, ela também está vivendo essa gangorra de emoções, hormônios, menstruação que chega, essa loucura toda, e aí a ausência do pai chega. Então é agora que a gente está vivendo todo esse conflito. Então, às vezes ela tem momentos de ansiedade, às vezes ela tem momentos de cobrança, aí agora ela quer conhecer a história do pai, aí ela põe a foto do pai na tela do celular, ela quer um objeto do pai para estar perto. Então, é o que eu falo, todo dia é uma construção, porque cada dia ela tem uma necessidade diferente. E eles mudam muito, né? Um dia gosta de rosa, outro de preto. Um dia meu amigo no dia não tem Se acontecer num dia para o outro ainda vai. O problema é que no mesmo dia, né? acontece. Então, assim, eu vou conduzindo tudo da melhor forma. Erro muito, acerto também. Acho que a grande vantagem, o maior benefício que a gente tem é a relação que eu e ela nós construímos. Então, a Carol é uma menina muito comunicativa, ela é muito aberta, ela expõe muito, até mais do que deveria. Ela é falante mais do que tudo. E ela expõe muito, então ela traz muito aquilo que está bom, aquilo que está ruim, está desconfortável, ela expressa. Ajuda muito você a entender também como é que eu vou conduzir isso aqui com ela, porque ela traz muita informação. Então a gente tem construído uma relação muito boa de mãe e filho, de respeito, sem perder essa questão da autoridade ali, na questão do respeito mesmo, mas com amizade, com leveza, com sinceridade, com honestidade. Ela confia muito em mim, eu confio muito nela. E eu tenho certeza que a gente está caminhando para um futuro bonito, sabe? E é isso que eu me apego a isso. Lu, que legal, né? Quando a gente pergunta, a primeira pergunta que eu fiz sobre quem é a Lu quando as luzes se apagam, né? Quando sai do palco, eu acho que isso também fala tanto, né? Porque são vivências e dores que às vezes as pessoas não sabem, ou talvez até sabem que você fala em alguma palestra, mas a gente não consegue, a gente pode tentar imaginar, né? Mas a gente não consegue compreender
toda a dor que você viveu e toda a ressignificação e todo esse caminho, né, de 13 anos, sendo mãe solo, mesmo tendo figuras masculinas que ajudam. E com certeza, né, sua filha em algum momento teria esse sentimento. E que bom, né, que é um sentimento tipo assim, quero saber a história do meu pai, deixa um objeto perto, não é uma história de amargura, né, talvez é muito mais de uma saudade mesmo, de uma falta. E eu espero que ela consiga significar isso, né, de uma forma muito bonita também. E é interessante isso que você falou sobre esses movimentos da vida, né? Eu acho que quando a gente consegue se desprender de que a vida ela não é vivida naquele desenho, aquele modelo, ele é ideal para quem? E ele acontece para quem, né? E as coisas mudaram muito, né? Da sua época, da época dos meus pais, para agora. E olha que eu acho que na minha época ainda era eu tenho 30, então acho que ainda era bastante conservador muita coisa. E por sorte os meus pais sempre permitiram que essa não fosse a ideia, né? Como eu sempre fui meio maluquinha, assim, a cabeça meio aceleradinha e tudo mais, as pessoas muitas vezes falavam, Bruna, tem que fazer a faculdade, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que assim, assim, assim. E meus pais diziam, não, tem que fazer isso por quê? O que você quer fazer? Né? Aonde você quer chegar? Qual que é o lugar? Então, hoje, para mim, o processo é o inverso. Eu achei que eu ia sair da casa dos meus pais para casar. Eu saí para ir para São Paulo e levar as empresas para crescer e não para casar. Então, são movimentos que vão sendo... Não é nem inverso, estão sendo construídos na individualidade de cada um. E acho que a gente entender isso traz uma leveza, né? Porque a mulher já tem culpa de muita coisa. A mulher mãe culpa de mais coisa ainda. E a mulher empreendedora também, né? A gente carrega essas questões todas de ter que tomar cuidado com uma energia masculina, às vezes, muito aflorada, com decisões que você vai tomar, porque isso vai prejudicar a família. A questão dos filhos, que você falou, tem ali, né? A gente tem o nosso time. Graças a Deus, hoje veio o congelamento de óvulos, que nos ajuda a ter um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Então, esses caminhos, eles são desenhados, cada um por si. E eu gosto tanto dessa... Isso para mim é tão importante, porque às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, fulano teve sucesso, fulano está palestrando, fulano é mentora, fulano tem empresa tal. E fica parecendo que a construção foi essa, né? Tudo pautado assim, certinho. Enquanto é um turbilhão de coisas acontecendo e... Que também nos geram tantas dores, tantas questões, tantos problemas ali, que não é assim. A gente chegou ali, mas a gente passou por um monte de reviravoltas, né, e de montanhas russas ali, que nos conduziram até aquele lugar também, né? Então eu gosto muito, muito de ouvir isso e fico muito feliz de você compartilhar isso com a gente, porque é a sua experiência, né, a sua vida, e isso é muito legal. É verdade, eu falo sempre, Bruna, uma coisa que eu faço várias desconstruções, né? Eu me coloco sempre na posição de aprendiz. Eu falo que a minha vida é feita de aprendizagem. Quando você entende que, por mais que eu tenha uma opinião, que eu estude sobre ela, e você se abre para ver outra pessoa em relação àquele tema, em relação àquele assunto, é uma troca muito rica. Porque ela leva um pouco daquilo que eu sei, eu fico com um pouco daquilo que ela sabe, e a nossa bagagem de conhecimento aumenta. Então, eu sempre me coloco nessa posição. E as desconstruções fazem parte do meu dia a dia. Porque às vezes eu estou tão inclinada para falar, vou levantar essa bandeira, e de repente vem alguma coisa, parei na porta de um negócio de um empreendedor, e a gente trocou 5 minutos de conversa e a gente desconstruiu muita coisa daquilo ali. E isso também traz uma leveza que vai casar muito bem com o que você falou, que é eu entender quais são os planos de Deus para mim. Eu faço, todo ano, vira o ano, eu faço os meus planos do ano. Então, meu planejamento de 2024 está aqui. Eu brinco muito com a Tati, que é minha sócia no Moeda de Troca, que eu falo assim, Tati, quanto do nosso plano desse ano que aconteceu? 3%, 4%. Porque, na realidade, vem os planos de Deus e mudam tudo. Mas você estar nessa caminhada, nessa estrada, entendendo que se chegar alguma coisa bacana, não tem problema não estar no meu plano, mas é boa para mim, para o meu negócio, para o meu crescimento, vou abraçar, é muito bom. Porque tira você também daquela obrigação de fazer tudo engessado, que só vai dar certo se a minha meta for cumprida, né? Ai, que isso aqui que eu escrevi no meu painel dos sonhos tem que acontecer. Não, gente, o painel do sonho meu de ontem já é diferente, estou de longe, né? E esse movimento todo, ele é importantíssimo, até para a gente pegar mais leve, sim, né? Com a gente, eu penso mais a gente, eu falei, exatamente. Eu estava vendo um vídeo, não lembro, acho que foi no Instagram esses dias, e era uma amiga falando assim, você fala para mim que meu cabelo tá desse jeito? Ou você fala pra mim que minha cara tá oleosa desse jeito? Tipo assim, sendo agressiva dessa forma?
E ela falou, não, eu falo, né, tipo, dizendo assim, olha, amiga, vai lá, passa um coisinha que tá oleoso. Ela, então por que com você é agressiva dessa forma? Por que com você fala dessa forma? Se você não fala comigo que eu sou sua melhor amiga? E a gente tem muito disso, de não ser gentil com a gente, sabe? E disso, o planejamento saiu do plano ali, a pessoa embanana, sabe? Gente, não, é o tempo todo, o planejamento está ali para você ter um norte, para ter um caminho, para saber para onde você está indo, mas no meio disso pode acontecer uma coisa muito boa, que muda todo o planejamento, ou uma coisa muito ruim, que muda todo o planejamento também. Então, eu acho que a gente conseguir viver essa vida com mais leveza, sabe? Muita gente fala, Bru, como você dá conta de tudo? Como você dá conta de cuidar de tanta gente, ou dos negócios todos? Porque eu dou para o problema o tamanho do problema, sabe? E a gente consegue vivendo com mais leveza. Tipo, gente, é isso aqui. Eu falo que o meu parâmetro, ele é meio pesado, porque assim, eu falo que enquanto tem vida, tem solução. Então, por que eu vou, nossa, esquentar a cabeça desse tanto a ponto de falar, nossa, não, a minha vida acabou por causa... Não, não acabou, sabe? Tem tanta coisa para ser vivida, é só muda isso, replaneja aqui, faz alguma coisa e segue para lá. E o que você tem falado da espiritualidade, pra gente, né, pra mim é muito forte, pra minha família é muito forte, a gente tem uma relação com Deus muito real. E eu sempre falo que eu tenho os meus sonhos, mas existe um sonho que Deus sonhou para mim, e esse sonho é muito melhor, eu quero viver o que Ele sonhou para mim. E quando a gente entra nesse viés, nesse lugar de eu vou viver o que Deus sonhou para mim, a vida se torna tão mais tranquila, né? E não é uma questão de jogar a responsabilidade para Deus, é de dizer, não, isso aqui faz parte dos planos dele, eu vou viver, que seja um deserto, que às vezes é muito difícil, e que seja algo muito maravilhoso que você fala, cara, como o meu nome chegou nesse lugar. Né? Então, eu acho que são esses movimentos que vão fazendo com que a gente consiga viver também melhor, né? Com certeza. E é muito... Eu falo que a gente precisa de um certo nível de evolução espiritual para chegar nesse ponto. Porque a vida da mulher é tão carregada e foi mais ou menos, está dentro daquela história que eu te contei dos meus próprios pais, né? Na cabeça de um pai e de uma mãe há 30, 40 anos atrás, que era o sucesso tendo uma filha mulher. E para o homem, não. Para o homem, as possibilidades do mundo são todas, né? Então, meu filho pode ser dono de uma empresa, pode resolver a paz mundial, pode criar um negócio que vai fazer a diferença. E para nós isso nunca foi pensado. Mas eles também não tinham letramento para imaginar que, gente, só tem uma questão de mudança corporal, de organismo, mas é uma cabeça pensante, né? Nós temos capacidade intelectual tanto quanto os homens, mas aí vem todo aquele estereótipo de ser mulher. E aí, quando você vai desconstruindo essas coisas, cai no que você falou, as marcações. E essas marcações, por mais que elas venham lá de trás, né, elas também estão dentro de nós, elas estão embutidas em nós. Então, as próprias mulheres se marcam. Ah, não fiz faculdade. Ah, tá marcada porque não fez faculdade. Não tem, se você escolheu não fazer, se dedicar no negócio, tá tudo certo. E você tem que entender se você tá feliz. Porque a gente não nasceu para postar comida, a gente nasceu para ser feliz. E aí ainda vem essa questão da competição e tudo mais, eu tenho que competir. O que é seu, Bruna, vai ser seu. Eu posso tentar puxar seu tapete, eu posso tentar te apoiar, eu posso fazer o que for. Você tem uma luz e uma missão muito maior e Deus está te sustentando para isso. E eu falo isso o tempo todo. Às vezes tem uma mulher que vai te magoar, às vezes tem um comentário que vai te ferir, né? Isso acontece porque a gente é feito de carne, né? Eu falo, meu coração é de carne e ele sangra, gente. Se o de vocês me sangrar, tem alguma coisa errada. Então tem coisas que vão ferir a gente, né? Que vai atacar. Mas quando você entende que aquilo faz parte do processo, e aí você ressignifica aquilo e fala, poxa, deixa eu pegar uma lição boa disso aqui, tocar minha vida para frente, e não paralisa, as coisas vão acontecendo. Então, a gente precisa muito trazer essa leveza para entender também, e fazer essa questão de celebrar, né? Nós temos uma parceria com o Google, uma capacitação que eles fazem hoje no Brasil, todo mundo todo, que é o I Am Remarkable, que tem a ver com você se promover, autopromoção. Os homens se promovem muito bem. E a mulher acha que quando ela faz alguma coisa, eu não posso promover, vou me achar mentira. Se eu falar que eu conquistei isso aqui, vou perder até a amizade. Sim. E isso não tem que existir, porque a gente não está se promovendo para se vender ou para se gabar. A gente está mostrando que, gente, eu consegui, não foi fácil, teve muita luta, mas veio que dá para fazer. Sim, é aquela coisa, né, de quando uma mulher abre uma porta, um monte entra junto com ela, né? Vai passando, vamos junto. Tem uma imagem, acho que essas imagens que discutem as questões mesmo da mulher no ambiente corporativo, que era um cara sentado de um lado e a mulher sentada de outro, e aí era uma fala em comum, de tipo assim, eu estou no meio de resolver um problema, nós podemos falar sobre isso daqui a pouco?
E aí, para ele, era uma fala de firmeza, de posicionamento, de estou terminando isso. E com ela era uma fala de agressividade, né? E o quanto que esse ambiente ainda é tão difícil mesmo pra gente. Teve uma coisa que você falou que eu acho que é muito interessante, assim, sobre a questão das escolhas da mulher. Eu falo isso de coração. Eu acho que toda escolha que ela é feita de forma consciente e entendendo o contexto, ela é uma escolha que ela é válida, sabe? Seja da mulher que não quer trabalhar e quer ser apenas mãe, e tá tudo certo, não quer trabalhar fora de casa, né? Porque ser mãe também é um trabalho, mas não quer sair de casa para trabalhar ou ter um emprego, mas ela quer cuidar da casa e dos filhos. Se isso for feito de forma autêntica e não de forma imposta pelo marido ou pelos pais, tá tudo certo. Da mesma forma, a mulher que diz, quero ser mãe, mas não abro mão da minha carreira. Isso também é válido. Então, a gente conseguir trazer a mulher para esse lugar, e essa é a grande missão da revista. Eu sempre falo para as meninas, o nosso papel é trazer conhecimento para que essas mulheres tenham ferramentas para fazerem escolhas. E aí elas podem ser o que elas quiserem de fato, porque não existe uma imposição. E aí a gente consegue trazer isso que para mim, na verdade, é o grande empoderamento. Mesmo que essa palavra esteja, às vezes, tão machucada, né, tão ferida, tão suja de tantas outras coisas, mas eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento. Eu brinco que talvez esse seja o verdadeiro feminismo. Sabe, não é uma briga de polo, porque também toda polarização, eu brinco que toda polarização é burra, então é um lugar de equilíbrio, mas é muito mais uma questão de dizer para a mulher, você pode escolher. E eu acho que esse talvez seria o nosso feminismo mais bonito, sabe? De falar, cara, você pode escolher. E você tem espaço para escolher, porque você pode trabalhar na empresa que você quer, você pode chegar no cargo que você quer. Eu acho que é tão mais simples do que às vezes a gente traz, né, para a sociedade, se a gente conseguisse fazer isso. E aí, pegando um gancho, Lu, quero conversar com você sobre esse lado da mulher produtora rural, né? Que eu acho que é um ambiente extremamente masculino e provavelmente muito difícil de caminhar e de estar por ali. Queria então que a gente já puxasse para entender um pouco isso. Como é esse lugar? Nossa, esse lugar é meu lugar, né? Se a gente parar para pensar, eu falo que tem coisas que eu faço que eu amo, eu gosto muito, eu sempre coloco energia, tem outras que eu faço porque eu preciso fazer, às vezes meu sentimento não está ali, e tem aquelas que fazem brilhar os meus olhos, né? Então, finanças, dinheiro, falar de dinheiro e finanças para a mulher brilha meus olhos, falar de empreendedorismo feminino brilha meus olhos, e falar do movimento do agro, do campo também. Essa vivência minha por meio rural, ela vem desde cedo, né? Meus avós são de fazenda e meu pai sempre foi, meus tios, né? Então, assim, a gente sempre foi criada naquele ambiente. E aí, depois que eu me mudei de Araxá com a morte do meu marido e voltei para cá, eu comecei a entrar mais nesse cenário. Eu sou produtora rural registrada há quase 20 anos. Mas, assim, eu sempre fui naquela produção que você já comentou. Meu pai na linha de frente, eu fazendo alguma coisa ali na lateral, né, às vezes um movimento um pouco mais interno, administrativo, de gestão, até eu ter feito a escolha de mais para a linha de frente mesmo, de entender um pouco mais de gado, de pecuária, né, dessas coisas todas, do cenário. E aí eu sempre fui muito apaixonada por isso, e tem essa veia que eu sou muito atrevida. Então isso ajuda bastante, né, porque no universo nosso comum, se você não tiver uma dose de atrevimento, você já vai se calar e vai fechar. No rural, gente, se você for atrevido ao extremo, aí que você não vai ter porta nenhuma para você, né? Você não tem espaço de fala, muito menos de alguém te escutar. Então, eu sempre fui desse lugar. Eu comecei a trabalhar muito ali na linha de frente com meu pai. Hoje, eu lido com meu pai com negócios, assim, de negócio mesmo. A gente tira a relação pai e filha do lugar e ali é o nosso momento de falar de negócio. E quando eu percebi que meu pai já está me respeitando como mulher de negócio nessa frente aqui, agora acabou. Então, se ele entendeu, o restante vai ter que entender. Ou embora eu tente, porque eu não vou dar outra opção. E as coisas foram acontecendo. Então, é um universo que eu gosto muito. Eu estudo, eu sou do campo. Eu sou de ir, de andar no pasto, de ver o bicho, de pôr a mão, de entender, de conversar. Eu adoro isso, que é legal, né? E essas coisas vieram. E aí, essa minha vivência também, nesse meio, acabou me levando para a parte que eu já faço, que é palestra, condução com mulheres no meio do agro. Né? Então, veio o convite do Sindicato Rural de Uberlândia para a gente poder fazer e construir todo o encontro das mulheres mineiras do agronegócio. E aí, essa bagagem que eu tenho me ajudou muito, porque a conversa com as mulheres flui, a dificuldade dela falar, será que eu vou? Mas é meu marido que vai.
né? E aí eu vou, e aí começou todo esse movimento, a gente foi abrindo essas portas. E é um universo fantástico, mas ainda muito masculino. Só para você ter ideia, Bruna, de 100% dos empreendedores no meio do agronegócio, só 7% são mulheres, 93% são homens. Não. Então é muito masculino. Eu acho que é o setor, deve ser o setor mais masculino hoje no Brasil, não? Tecnologia mais. Tecnologia mais? É mais. Nós temos, acho que 5%, só dos 100% de empreendedores tech de mulheres. Então acho que são os dois mais. Os dois segmentos. Porque em alguns a gente já conseguiu ter uma porcentagem melhor ali, né? Consciência. Gente. Mas tecnologia e agronegócio ainda é muito masculinizado. E além de ser masculinizado, é um setor tradicional. O rural mais ainda, mais do que a tecnologia, né? Que a tecnologia ainda tende a ser mais disruptiva. E abre mais as portas. Às vezes o número ele é menor, porque as próprias mulheres ainda não se sentem confortáveis de pisar nesse terreno. Né? Mas no agro não, o terreno está lá e ele é difícil para a mulher pisar. Então a gente vê que tem toda uma construção muito antiga, muito voltada para raízes, né? O patriarcado que está presente, aquela coisa toda, que acaba inibindo a mulher. Até a ideia do colonialismo também, né? O patriarcado, tudo isso ali é um lugar muito, muito tradicional mesmo. Talvez, eu acho que isso vai ser uma briga de geração também, né? Certeza. Que querendo ou não, as novas gerações estão tendo que se acostumar que a gente está entrando mesmo e ocupando os nossos espaços. Eu achei muito legal quando você falou, o agro é o meu lugar, né? Porque é o meu lugar, aonde eu quiser que seja, vai ser o meu lugar, né? E isso é muito legal. Tem uma coisa que embora vá um pouco mais para o empreendedorismo, mas tem total a ver com o que você está falando. As pessoas às vezes me perguntam assim, Bru, por que você fica falando de empreendedorismo feminino? Aí eu falo, porque eu não posso falar só de empreendedorismo ainda, eu preciso trazer o feminino, né? E eu acho que essa é uma sensação que no agro, no campo, no rural, você deve sentir mais ainda. Uma necessidade de dizer, eu preciso trazer, por exemplo, à frente das mulheres, né? Então eu brinco que o meu sonho é não precisar mais falar de empreendedorismo feminino, é falar de empreendedorismo, porque a gente já está mais equiparado, né? Agora, no rural, eu sinto que é mais necessário ainda dizer mulheres do campo, né? Porque esse lugar ainda precisa dizer, nós estamos aqui, nós estamos fazendo e nós não vamos sair, né? Exatamente. Quando vamos sair eu falo assim, vamos tirar um pouco do holofote de um artigo de revista, de uma capa de revista e vamos para lá. Quando você vai num campo, numa propriedade rural e tem a esposa, o marido, os dois são produtores e os filhos. Os filhos pequenos, se morarem lá, estudarem em uma escola rural próximo, tudo bem. Mas a maioria, os filhos já foram para a cidade. Hoje esse movimento ele é muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Quando você olha, você tem uma mulher que está buscando conhecimento tecnológico, que entende produção, que não importa se é agrícola ou pecuária, se é voltada para animal, grão, né? Não tem problema. Ela entende, ela estuda, ela faz um controle, gestão e financeiro daquela propriedade rural muito bom. E ela entende de compra, de venda, entende de tudo. Mas na hora de ir lá fechar o negócio, na hora de ir lá fazer alguma coisa que eu estou fazendo, é o marido que vai. E ela ainda se coloca nesse papel. A gente ainda está vendo um movimento muito pequeno e muito lento da mulher se posicionar. Como a Cris, que é diretora do sindicato e trabalha nos suínos, é uma das maiores produtoras de suíno da nossa região, e ela se posicionou. Eu estou à frente, eu entendo o que eu estou fazendo, eu vou negociar, eu vou fechar contrato, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou melhorar em negócio. Isso ainda é muito raro e depende muito dessa vontade da mulher de fazer. Realmente assim, eu entendo, eu sei o que eu estou fazendo, então chegar, às vezes, o que eu percebo muito também quando eu converso com os homens produtores rurais, é que às vezes ele acha que está ajudando e ele está atrapalhando e existe uma falta de comunicação muito clara. Então, o maior posicionamento da mulher nesse segmento hoje é pegar o parceiro dela, quem conduz com ela, sentar e abrir o jogo. Eu vou estar na linha de frente com você. Mas vai ser complicado, não, cenário muito masculino, mas eu vou. Porque se ela não for uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela nunca vai, ela já nasce desistente, né? Então ela sempre faz a gestão inteira da propriedade rural, mas na hora de aparecer ser o dono, fazer os bons negócios, ir para as grandes feiras, buscar pai e marido. Não, e que seja para ganhar uma medalha de conquista, né, de algo. Né? Não é o nome dela, e às vezes é ela que está fazendo o grande trabalho. Né? Isso tem muito, muito, Bruna. Então, é um movimento, assim, de informação, né, porque a primeira linha de poder, eu não uso muito a palavra empoderamento, porque eu falo que mulher ou homem já sabe o tamanho do seu poder, mas a primeira linha de poder para a mulher, não só do agro, do campo, mas todas as mulheres, é o conhecimento.
Quando ela se mune de conhecimento, ela abre, ela amplia o leque, né? Então a visão dela fica muito maior, a amplitude dela é outra. E ela começa a entender que, opa, e eu que agora sei disso, eu posso dar uma opinião. E você começa a quebrar pedras, essa dureza toda desses mercados masculinizados, é para falar. Você vai ter que se posicionar, vai ter quem goste e quem não goste na vida. Sim. Mas é muito melhor você ter certeza que você está conduzindo a sua vida do jeito que você escolheu, que te faz bem, que te faz feliz, do que você, né, não, eu vou atender isso aqui porque achei que realmente é muito mais difícil, não vou mexer e depois se arrepender. O arrependimento é uma conta muito cara, né? Às vezes eu falo muito isso, o atrevimento vale mais a pena do que o arrependimento, né? Porque ele é uma conta muito cara. Tem uma psiquiatra que eu gosto bastante e ela faz uns vídeos muito interessantes que ela é psiquiatra, mas ela acompanha geriatria também, os idosos. E ela vai muito nessa fase terminal desses idosos nos hospitais. E ela, no final, ela está sempre perguntando para eles, né? Você tem pouco tempo de vida e o que te faz falta? E às vezes ali, no chance final que a pessoa tem de falar, ela para um pouco, reflete e fala, faz falta os abraços que eu não dei. Ela nunca vai lembrar o carro que eu comprei, a casa que eu não morei, os abraços que eu não dei, as viagens que eu não fiz, aquilo que eu não falei e aquilo que eu não fiz por mim. Então, eu falo isso muito, nunca é tarde, né? Não tem essa questão, estou nos 40, passou. Não, gente, não passou nada. Tem mulher aí, olha aquela senhora maravilhosa de 78 anos que deu vida à marca de lingerie dela ali. Né? Então não tem hora, é sua hora. Te incomodou, é a hora te convidando. E mergulha e vai. Porque nessa jornada que você escreve, lá no final, você tem que se orgulhar. Né? E eu não estou falando para você ser disruptiva, impactante, vou mudar o mundo, né? Mas muda assim, verdade, muda de quem você quiser. Não, e já muda o mundo de tanta gente, né? Porque eu acredito muito no efeito dominó mesmo, sabe? Então, nossa, isso muda o mundo de tanta gente. Isso que você falou sobre os arrependimentos, eu realmente acredito que o arrependimento de não fazer dói muito mais do que o de ser atrevida. Tem uma frase que diz assim, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Sabe? E o que será que vai acontecer se eu não desistir desse sonho, sabe? Se eu tivesse desistido do sonho da Revolution há 3 anos atrás ou há 10 anos atrás, a revista já existiu, essa parte eu não te contei, ela já existiu há 10 anos atrás. A gente teve um problema, enfim, tivemos que parar, e aí a revista ficou 7 anos parada. Se a gente tivesse desistido, talvez a gente não estava impactando a quantidade de mulheres. Hoje são 20 mil leitoras. Então a gente não estava impactando essas mulheres, sabe? A gente não estava falando com elas não estavam tendo esse conhecimento então, assim, arriscar, ver o que vai acontecer, vai lá na reunião, sabe? Chega lá com todos os homens, chega, não precisa chegar tupetuda, chega só sendo você, sabe? Falando o que você tem para falar, entendendo que o seu conhecimento, ele não é uma dica, porque tem muito disso, o conhecimento da mulher vira dica e o conhecimento do homem vira uma proposta. Não, o meu conhecimento é uma proposta, né? Tem uma pessoa que às vezes falou para mim uma vez assim, mas você sabe de tudo. Eu falei, eu não sei. O que eu não sei, eu tenho total humildade para dizer, eu não sei. Por favor, me ajude nisso. Mas o que eu sei te parece um sabe tudo, porque eu falo com muita firmeza. Porque eu falo dizendo, isso eu sei que a gente pode fazer assim, assim, assim. Porque eu estudei, porque eu tenho dados, porque eu me debrucei, porque eu já tentei. Então, e esse saber da mulher fica nessa sensação de, sabe tudo, mandona, não sei o quê. Enquanto, na verdade, é muito mais uma proposta de vamos fazer assim, porque eu já avaliei o cenário. Né? E a gente cai nessa dificuldade da mulher dizer, não, esse é o meu lugar, esse é o meu conhecimento, isso eu sei fazer. Porque é o que você disse, soa para o outro como uma arrogância que não é. Eu estou apenas dizendo a mesma coisa que um homem falando te soaria diferente. Né? Então, a gente tem ainda essa luta. E essas questões da arrogância, do que parece ser arrogante sobre a mulher, eu achei muito interessante que você falou, eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar dinheiro para a mulher. Né? Esse também é um ponto que eu acho que bate tanto, né? Assim, mulher falando de dinheiro, é feio, ou é fútil, ou é não sei o quê. Mulher falando de dinheiro, mulher entendendo sobre dinheiro, é lindo, sabe? Tem que falar, tem que ser independente, tem que saber administrar o seu dinheiro. E às vezes a gente tem até mais habilidade nisso do que os próprios homens, né? Mas também é um lugar tão difícil às vezes a gente se posicionar. Né? Muito, isso também é outro terreno minado, né? Não é fácil não. Até porque volta lá atrás na questão da criação, né? As mulheres não foram preparadas nem orientadas para lidar com o dinheiro. Sempre quando fosse alguma coisa envolvendo dinheiro, pede ajuda para o homem.
seja seu pai, seu irmão, seu companheiro, mas pede ajuda para o homem. É como se fosse algo muito longe da nossa realidade. E a gente é muito pouco dinheiro. E eu vou tocar no ponto básico. Eu falo sempre isso para quando eu vou fazer o Ricas, né, que é uma jornada voltada para a mulher mudar a relação dela com o dinheiro. Eu sempre falo isso. Quem dentro da casa cuida das finanças? Quem que faz a gestão do mercado, do açougue, controla o orçamento, tem o dinheiro para comprar o lanche dos filhos e faz esse ajuste todo? É a mulher. A mulher desde cedo, ela tem contato com o dinheiro. Só que esse formato para ela é mais de cuidado, né? Como se fosse economia do cuidado. Ah, mas eu estou cuidando da minha família, por isso eu compro. Não, você já está tendo seu primeiro contato ali com o dinheiro. Então, entender que dinheiro é uma ferramenta. E tirar o dinheiro da posição do vilão de tudo, né? Ah, quem tem dinheiro, gente, eu repito isso em todos os momentos que eu vou. O dinheiro só potencializa quem você é. Se você for boa, o dinheiro vai ser melhor e pior ainda. Se você for ruim, você vai ser um pouco, o dinheiro vai ser pior ainda. Então, não é ele o vilão, né? Não pode descartar a pessoa que está por trás. Mas usar o dinheiro como uma ferramenta. E hoje ele é necessário. Você precisa de dinheiro para nascer. Você precisa de dinheiro para morrer. Nossa, você vai precisar de dinheiro a vida toda. Então, a gente tem que trazer o dinheiro como um tema muito, muito comum, muito básico do nosso dia a dia. E para a mulher fazer suas próprias escolhas e viver suas próprias metas, seus próprios objetivos, ela vai precisar de dinheiro. Ela vai precisar de dinheiro. Então, tem que aprender a lidar com o dinheiro, a ter uma relação boa, sim, a entender para que o dinheiro serve, a fazer controle, né, a entender sobre investimentos. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê um monte de mulheres que está dando na bolsa como investidoras, né? Cresce na casa de 3 milhões por ano. Isso há 5 anos não chegava a 100 mil, não. Então, assim, é um movimento que está acontecendo e a mulher entender dessa importância. Então, acho que é o que a gente fala. Só o fato de você começar a falar disso já desperta nela. E eu que não me atentei, eu que nunca parei para pensar dessa forma. Então, é um assunto necessário, é um tema necessário. As mulheres têm que, né, prestar atenção nisso, aprender sobre finanças pessoais, para depois ela levar isso para o negócio dela ou para o ambiente profissional dela, mas que vai fazer total diferença. Sim, e é interessante isso que você falou sobre essa economia do cuidado mesmo ali. A mulher está tão acostumada a lidar, às vezes, com dinheiro doméstico, o dinheiro da casa, que cuida do lanche da criança, do supermercado, mas e o que vai para o investimento, né? Aí, essa parte quem decide não sou eu decido as coisas aqui, mas sabe? E isso é tão rico quando a gente começa a entender, porque, gente, o dinheiro, ele foi crescido com tanto estereótipo ruim também, né? Tipo, não, quem tem dinheiro é ruim, ou se você nasceu sem nada e conquistou, você fez coisa errada, que o dinheiro foi virando um vilão que não tem a ver com ele, porque ele é uma ferramenta, é igual uma faca. Ela pode ser uma ferramenta que vai cortar o seu alimento ou vai ser uma ferramenta que vai te levar, né, para fazer alguma besteira. E o dinheiro é a mesma coisa. Ele vai demonstrar quem você é. E quando a gente entende isso, que o vilão é, na verdade, a mão de quem está o dinheiro, aí a gente começa a mudar a chave e dizer... Muita gente também, às vezes, sofreu porque a família tinha muito dinheiro e, de repente, né, aquele dinheiro se foi, alguém roubou, aconteceu alguma coisa, houve uma falência. E entender que o dinheiro em si, ele não é ruim. Ele, na verdade, é muito bom, né? É com ele que a gente realiza sonhos, é com ele que a gente cuida da nossa família, é com ele que a gente vive bem, é com ele que a gente mantém a saúde. Mas é muito legal ver isso sendo quebrado. Eu acho que a gente toca em assuntos muito sensíveis, né? Quando a gente vem falando desde a questão da maternidade, que é uma dificuldade para muitas mulheres. A gente vem falando sobre a questão do rural e vem falando do dinheiro. Tudo isso, para as mulheres, às vezes é coisa que elas nem pararam para pensar. Exatamente, exatamente. E tem um fato, né, um dado aí que tem mostrado muito essa importância do dinheiro, que é a independência financeira. Quando a mulher ela gera a própria renda, ela consegue chegar na ponta da independência financeira. E hoje a única ferramenta capaz de quebrar todos os ciclos de violência possíveis é a independência financeira. Daí a importância do dinheiro. E outro fato também, né? A mulher participar ativamente. Eu falo muito isso. Tudo bem se você escolher casar e ser dona de casa, né? A minha mãe é dona de casa, ela escolheu ser. Cuidar dos seus filhos, cuidar do seu relacionamento com seu marido e da sua casa, tudo bem. Mas seja ativo. Tenha participação ativa nas escolhas, nas decisões. Isso também mostra a sua importância e o seu nível de conhecimento da importância para aquilo, né? Então, eu percebo muito ainda, a família está ali, o marido vai para fora trabalhar e gerar renda, ela cuida de casa. Hoje, se você for colocar uma pessoa para lavar, passar, cuidar, fazer a comida dos filhos, ajudar na tarefa,
aula particular, tudo que a mulher faz dentro de casa, ela não faz. No mínimo 5 mil reais. No interior. No interior. Você vai para São Paulo, não fala de ciclos maiores. No mínimo. Então, ela tem que dar valor para aquele trabalho dela. Né? E aquilo também é trabalho. Querendo ou não, o homem está indo trabalhar, né, para gerar renda, mas ela está ajudando 5, 10, 15 mil que seriam gastos ali. Então, ela tem que se posicionar nesse sentido e fazer parte das decisões. A gente ainda vê que isso não acontece. É o homem que escolhe o plano de saúde. Às vezes nem atende lá o que o filho precisa, mas ele vai escolhe. Vai comprar um carro, ela pode até gostar da cor, mas no final vai levar para casa o carro que ele gosta. Exato. Né? Vamos mudar de casa. Muito pouco ela vai dar alguns palpites ou fazer alguma coisa no formato dela. Então, isso é importante. Esse movimento é importante. E a mudança de mentalidade da mulher e do homem. Muito. Eu tenho uma mentorada minha de finanças, ela é lá de Salvador, da Bahia. Com renda boa, trabalha fora, mas o marido é o responsável pela maior parte da renda. E ela está fazendo todo o trabalho de organização financeira, de controle, de se tornar investidora. Porque sempre que eles vão viajar, eles fazem 2 viagens no ano. Só vai para onde ele quer. Porque ela não bota dinheiro na viagem. Ela quer chegar e falar, ó, nós vamos viajar para esse lugar, a viagem custa 30 mil, mas cabe os 15 aqui, mas nós vamos para esse lugar. Olha o tanto incômodo está nos detalhes. Né? Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, com muito carinho, com muita transparência e sinceridade, porque ofende. Eu estou com um grupo, e a gente está vendo esse movimento, Bruna, você deve ver a quantidade de mulheres 50 a mais divorciadas, que o relacionamento chegou ao fim. 60 mais, eu tenho um grupo gigante dentro da moeda de troca, com mulheres fazendo o processo de divórcio, a separação nessa altura do campeonato. E tem a ver com aquilo que a gente conversou um pouquinho, que é a lacuna, o gap, aquele apagão na sua história profissional. Então, será que essa conta vale? Né? Será que não é interessante, ainda que eu opte por cuidar da minha casa, eu dedicar 3, 4 horas do meu dia para trabalhar, para fazer por mim, para investir em mim, para amanhã, se for necessário, eu ter condições de recomeçar, seja através da CLT, seja abrindo um negócio, mas eu ter me preparado, assim, né? Porque não dá só para a mulher pensar, eu sou dona de casa, você não ir num complexo, você não ler um livro, você não ficar por dentro do que está acontecendo nesse país, política, economia, o básico, não dá. Não é porque você está dentro de casa que você tem que apagar a história do conhecimento da sua vida. Exatamente, não é porque você está dentro de casa que você é só aquilo, né? Exatamente. Isso que você falou sobre a independência financeira é uma coisa que eu falo muito, e eu falo assim até para as minhas amigas, eu falo em palestra, eu falo em tudo. Quando você está se relacionando com o abusador, a primeira coisa que ele tende a fazer é te tornar financeiramente dependente dele. Exatamente. Porque é a forma mais difícil de você sair desse relacionamento. Tem pessoas que eu conheço que estão ou que viveram relacionamentos terríveis e elas não conseguem sair porque se elas saírem, elas não sabem o que elas comem no dia seguinte. Então, a independência financeira, ela é um presente para a mulher. E quando a gente entende isso, a chave muda muito, sabe? Nossa, isso faz tanta diferença. E outra coisa, isso que você está falando da mulher que às vezes está em casa, trabalhando, e ela não participa das decisões financeiras porque não é ela que põe o dinheiro. Gente, isso historicamente é tão sensível, porque é exatamente isso. O homem só pôde sair de casa quando a mulher ficou cuidando da casa. Então, na economia, as mulheres sempre participaram, porque sem ninguém cuidando da casa, inclusive desse homem que estava trabalhando, não tem como esse homem sair de casa para trabalhar. Né? E aí a gente vê, numa construção histórica, que nas guerras, né, nas primeiras revoluções, esses homens saem, eles vão para o ambiente da guerra, a mulher vem para o mercado de trabalho e aí começam a acontecer as outras profissões que não tinham, porque a mulher dava conta, que é babá, as próprias auxiliares domésticas, né, que ajudam ali. Começam a existir essas outras profissões, senão elas nem existiriam, a mulher ficaria e o homem sairia. E aí quando os homens voltam, as mulheres não querem sair, né, porque elas falaram, não, agora eu quero ficar aqui, mas eles voltam, tiram elas e jogam elas para a linha mais baixa de trabalho ali, e aí a gente começa a nossa luta para tentar chegar no lugar que nós não chegamos ainda. Mas é inconcebível a ideia de que a mulher não tem participação econômica, seja na família, seja na sociedade. Porque é um movimento onde, né, as pessoas são codependentes. Então, para esse homem sair, tem alguém cuidando aqui. Né? E para essa mulher sair, também tem uma outra pessoa cuidando aqui, que agora eles também às vezes vão contratar, ou essa mulher vai ter que, né, dar conta, ou o casal, enfim, vai ter que dar conta de toda essa demanda. Mas é a gente conseguir entender que quando a mulher vem falar da questão financeira da família, não interessa se ela coloca os 15 mil ou não. Né? Interessa
que ela também faz parte de todo esse ecossistema, que traz dinheiro para casa. Então, esses dias uma conhecida foi participar foi viver um divórcio, né? E o marido não queria, assim, fazer aquela divisão, tentou fazer um monte de coisa. E eu dizia para ela, falei, cara, você cuidou da casa. Ele só é o que é porque existia alguém que cuidou dos filhos. Os filhos não estão estragados ou não estão deixados porque existia alguém olhando para essa casa. Você participou da construção de sucesso financeiro desse homem tanto quanto. Ele só estava lá. Você estava aqui. Esse entendimento coloca a gente em um outro patamar, sabe? E faz com que, e é isso que é tão importante a gente levar e falar para as mulheres e para os homens. No nosso caso aqui a gente está num lugar de mais educação para a mulher, mas dizer isso para as mulheres e para os homens. Nós participamos disso, sabe? Você participa disso. E não deixar de... não se silenciar porque eu não trabalhei. Trabalhou. E talvez em horas até mais, porque ficou 24 horas, né? Na madrugada foi você também. Trabalha bem mais, né? E precisa mesmo. Eu falo que é começar a abrir a mente da mulher para esse lado, né? As mulheres se dedicam em torno de 4,7 horas a mais por dia para o cuidado da casa do que o homem. O homem chega 1 hora, né? As mulheres quase 5. Então tem todo um processo ali de uma sobrecarga, dessa economia do cuidado que tem um impacto no PIB global gigantesco. E a mulher realmente reconhecer o seu poder ali. É o que eu falo, gente. Nós não somos, né? Tem espaço de fala porque você empreende, porque você abriu um negócio, porque você está à frente de comunidades e tal. Não. O seu espaço de fala começa dentro de casa. Começa dentro de casa. É como eu digo, esse assunto de dinheiro tem que fazer parte do almoço de domingo da mesa. Sim. Né? As pessoas falam de tudo. Do Big Brother, de tudo. Mas não falam, não abrem ali o jogo. Não envolvem os filhos na conversa. Às vezes é uma família que está passando por uma situação financeira complicada e blinda os filhos como se fosse a solução. E não é essa, está só mostrando para os seus filhos que tem uma vida plastificada, falsa, e que eles não participam, né? E é uma mentira totalmente desnecessária, vai doer e explicar para todos os lados. Então, tudo isso começa dentro de casa. E a gente tem que trazer os homens para essa conversa, porque eles estão interessados. A maioria dos homens, eu falo que graças a Deus que a maioria dos homens são bons, têm uma mentalidade aberta, quer ajudar, quer abrir os espaços. Tem uma brincadeira ou outra que faz parte da criação ali, mas no momento que você corrigir, ele não brinca mais. Sim. Porque ele se toca, né? Que é aquilo realmente... Mas a gente também colocou o homem numa posição de vilão, que nem sempre é a posição que ele está. Às vezes é uma falta de conhecimento mesmo. Então não é uma briga de rixa, né? Eu acho que é uma briga pelo conhecimento. Deixa eu te mostrar isso aqui, sabe? Deixa eu te explicar isso aqui. Abre a mente para isso e aí a gente vai conseguindo... É um processo de educação mesmo, social, né? Exatamente. Essa mescla que vai fazer toda a mudança. Né? Então, se começa dentro de casa, igual na minha casa, né? Que hoje eu sou noiva. Então, já tem outra pessoa junto. A primeira conversa que eu tive com ele é quais são os seus planos? Quais são os seus metas, seus objetivos? Como é que é a sua vida financeira? Acho que eu até assustei ele. Mas eu falei, eu preciso entender para ver se isso aqui tá se frente, nossa, vai dar certo. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu acho que tem que ser assim. Então, é nas divisões, é no que a gente vai fazer junto. A gente tem metas junto, a gente faz investimento junto, né? Para fazer aquilo ali que é conjunto. E as próprias tarefas de casa. Final de semana, você está com alguém para ajudar? Qual é a sua parte? Você vai para a cozinha, eu lavo a louça, você vai para a cozinha. Traz um homem para esse universo, porque a mulher sai fazendo tudo. Né? E a gente não tem nem a paciência para esperar ele fazer, né? Aquela coisa de falar assim, tira o lixo. Demorou 5 minutos, a gente já está tirando o lixo. Você já tá com o lixo lá fora. Gente, eu brinco que eu falo, se eu falar tira o lixo vai ficar lá até ele ser tirado, sabe? Porque isso também é parte de educação, de tipo assim, dizer, eu não vou fazer isso, é uma tarefa que a gente combinou que ela é sua. Então, ele vai ficar ali até você tirar. Exatamente. E aí, esses pequenos posicionamentos aqui vão mudando também o respeito, o olhar atento. Nossa, isso incomoda ela. Quantas mulheres têm uma relação de comunicação ou de convivência social com o seu parceiro incomodadas? Porque é uma brincadeira, é um comentário, mas ela nunca falou. E aí não tem como a pessoa te ver. Então, você tem que falar. Né? A gente tem que falar e tem que começar a falar. E, às vezes, essa fala vai ter um preço, ela tem um custo. Mas ela é importante, porque ela também te liberta de uma forma que nada mais vai comparar com essa liberdade. Então, eu estou falando de ambiente doméstico, de casa, familiar, mas se a gente traz para o ambiente dos negócios, você também é uma mulher de negócios, eu já me posicionei com falas daquilo que eu não gostei, não estava me sentindo confortável, em mesa com homens, e que os homens se assustaram, e que teve os homens que falaram, bacana, é isso aí, se você não fala, a gente vai entender e melhorar isso aqui. Então, se apega aos que querem. Sim. Aos que não querem, deixa seu recado e deixa refletir. Você não vai mudar, vai.
Não vai. E, Lu, não podemos deixar de falar do seu projeto maravilhoso com a moeda de troca. E aí eu quero entender, embora eu acho que eu já tenho umas noções aqui, quero entender como que surgiu moeda de troca e quero que as pessoas saibam melhor também o que moeda de troca faz. Então conta pra gente um pouquinho sobre isso. Nossa, a moeda de troca é um presente de Deus, né? Meu presente é um desafio, eu te apresentasse que ele me deu, porque dá muito trabalho. Mas a moeda surgiu em maio de 2019, no próximo mês a gente completa 5 anos. E a Folha, que você conhece, já trabalhava comigo em outras coisas. E eu fui empreender, mergulhar no empreendedorismo feminino, me tornei embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, que é a maior rede de apoio a empreendedorismo feminino do Brasil. E eu comecei a fazer umas capacitações que ela pode, né? Tem o apoio do Google e hoje é a maior capacitação gratuita para mulheres do país também. E eu saí de uma capacitação bastante incomodada, no sentido de, nossa, que conteúdo bacana, quanta informação essas mulheres tiveram, mas amanhã, quando ela começar, como é que ela vai usar? E aquilo me incomodou. Aprender uma coisa, colocar na prática, em prática é outra. E aí eu tive essa ideia, fiquei inquieta com isso, compartilhei com a Poli, falei, Poli, estou incomodada com o negócio aqui, eu acho que nós vamos criar um grupo no WhatsApp, eu vou começar a pensar nisso. Então, pensa aí, 2 dias eu incomodada, tive a ideia de moeda de troca no nome, com a intenção de trocar experiências, compartilhar, uma ajudar a outra, para a gente empreender melhor. E a Poli, eu falei, Poli, pensa aí na identidade visual, que ela é pouco isso, né? Pensa na identidade visual disso aí e tal. E ela veio com a ideia das mãos. Então, as mãos que vão e vêm com o coração, que a mulher é a mãe do coração, foi uma ideia da Poli. E aí a gente juntou isso, né? E nascia, então, com moeda de troca, com 5 mulheres empreendedoras acreditando que era possível uma ajudar a outra. E cresceu muito rápido. Em uma semana era 30, 50, 500, 1000 e não parou mais. E ali eu senti que realmente ia fazer a diferença. Porque eu falo muito isso para as mulheres empreendedoras. Você tem uma ideia? Não é no papel que ela vai nascer. Testa rápido, gasta pouco e vai buscando as respostas do mercado. É assim que você valida negócio. E aí o moeda de troca foi validado nesse formato. E eu entendi que existia uma dor muito grande dessa conexão feminina. Ninguém faz movimento em rede com mulheres. Ninguém. E aí essa importância de comunidade, rede de apoio. E ele nasce com esse formato. Então hoje o moeda de troca é uma ferramenta, né? Ele é um negócio que melhora a jornada da mulher empreendedora. Tudo aquilo que é possível a gente fazer para que a mulher empreenda melhor e faça a gestão melhor do negócio dela, a gente busca. Então tem grupo VIP de assinatura, tem workshop, capacitação, tem curso gratuito, curso pago, tem grupos de WhatsApp, tem canal de tudo que é tipo, tem conteúdo, tem informação, tem encontro anual de empreendedorismo feminino e tem tudo aquilo, até o que não existe a gente vai lá buscar. Né? Mas se faz a diferença para a mulher na ponta, a gente quer buscar. Então, Moeda trabalha nessa seara. Nós somos, hoje, é um negócio, porque eu tenho uma sócia, então a gente configura, né, no CNPJ com fins lucrativos. O ano passado, a gente foi mapeada e reconhecida como o maior hub de empreendedorismo feminino de Minas, pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Essa é uma revista, todo o trabalho, essa batida danada, isso foi maravilhoso. E a gente vem construindo todo esse processo, né? São quase 35 mil mulheres impactadas com as ações do Moeda, com tudo que a gente tem feito. E é muito bom você ver realmente mulheres que estão há 5 anos com a gente, que começou lá naquele grupo, modesta, com dificuldade de tocar, e hoje tem 5 lojas. Hoje também já pensa numa comunidade, né? Isso é muito bacana. Então, realmente faz sentido, faz a diferença, impacta e tem feito aí transformações, sabe? Nos negócios das mulheres, é o que a gente mais gosta. E o empreendedorismo é uma ferramenta de transformação social e econômica, né? Essa geração de renda é mecanismo para a mulher buscar essa independência e através do empreendedorismo ela também atinge isso. Então esse é o nosso trabalho. E eu tenho muito orgulho, muita honra, porque nós somos empreendedoras, eu sabe que você acorda todos os dias com medo da desistência acordando de um dia. E não te larga, é ou não é? A gente acha que eu não vou. Nossa, hoje eu não vou, não. Nossa, eu vou fechar esse negócio. Eu tava aqui brincando com você antes da gente começar, que tem hora que eu falo que o burnout tá ali. Tô vindo, assim, a gente tá batendo aí na porta. Aí tem hora que eu brinco e falo, gente, hoje o burnout com a síndrome da impostora veio junto. Como que eu fujo dos dois? Fugir de um sem dos dois, tá difícil. É um negócio louco, né? E aí somos nós mesmas nos policiando o tempo todo, né? Fazendo esse trabalho aí o tempo todo. Aí é muito bacana você ver esse movimento crescer, é muito importante você ver o impacto que realmente ele tem na vida da mulher e é muito gostoso você ver o quanto, né, você pode ajudar as mulheres. É o que eu falei, empreender tem uma conotação, um significado diferente para o homem e para a mulher.
Por isso que você falou, ainda vou bater na tecla do empreendedorismo feminino, e tem que bater, porque a mulher empreende de um jeito diferente, né? A história dela é diferente, a carga dela é diferente, as responsabilidades são diferentes, quando ela é diferente, né? Na hora de empreender é diferente, porque o homem é racional, lida com isso com muita tranquilidade. Nós somos emocionais, o coração vem na frente. E aí até você entender que, opa, eu tenho coração, mas às vezes eu tenho que deixar no cantinho para poder fazer esse negócio girar, tem um processo, né? E aí o Moeda faz parte desse processo, que é mostrar para ela que não precisa perder sua feminilidade, não tem guerra dos sexos, não tem tirania, não tem nada disso. A gente só está mostrando que mulher é capaz, é potente, tem condições de empreender, tem condições de dar vida a negócios fabulosos, né? O que ela precisa é acreditar nela mesma e ter as ferramentas possíveis ali para poder fazer essa gestão da melhor forma possível. Exatamente. E agora, então, faz seu pitch para a galera no Moeda de Troca. Ah, que bacana. Eu sei que o universo aqui é mais feminina, então eu digo que se você é mulher, o Moeda de Troca é para você, né? E se você é uma mulher empreendedora que deseja empreender ou é apaixonada pelo tema, o Moeda de Troca é para você. Então, venha fazer parte, venha se conectar com outras mulheres, entender o que é fazer networking de verdade, que não é trocar cartão, né? É trabalhar possibilidades para o futuro, né? Para outros momentos, a gente faz isso muito bem. E se una em redes, se conecte com outras mulheres. O Moeda de Troca existe para melhorar a jornada da mulher empreendedora e para trazer ao mundo, né? A mulher se sente pertencente, é o nosso lugar de segurança, de fala, de estarmos juntas, de entender a nossa potência coletiva. Porque uma mulher sozinha pode fazer muita diferença, mas as mulheres na coletividade vão mudar esse mundo. O que vai mudar esse mundo é a coletividade feminina. Não tem outro caminho. Então, vem para esse coletivo junto com a gente. Para fazer parte do Moeda, é só entrar no site www.clubemoedadetroca.com.br, faz o cadastro gratuito, ou entra nos grupos de WhatsApp, que são muitos, vários, e aí fica por dentro de tudo que a gente está fazendo, de todas as iniciativas, e traz também o negócio, divulga, né? Indica, faz parcerias, compra e vende, apoia outra mulher, traz outras indicações, outras iniciativas, e a gente está nessa construção conjunta em prol de melhorar a vida dos negócios das mulheres. Gente, que coisa mais linda. Olha, quando a gente escolheu fazer o podcast, a gente decidiu fazer o podcast, eu sabia que ia ser uma nova jornada para a Revolution, né? E toda vez que a gente, uma das convidadas aceitava, falava, cara, esse negócio vai ser muito mais legal. Mas, de verdade, obrigada por ter aceitado. Obrigada por estar compartilhando isso com a gente. Muito, muito me emociona mesmo. E fico muito feliz de ver que esse processo das mulheres é um processo mesmo de que a gente tem se ajudado, de que não existe competição, de que nós estamos juntas para levar cada vez mais conhecimento, cada vez mais potência para essas mulheres e que elas possam se tornar exatamente aquilo que elas querem ser, né? Então, Lu, obrigada por ter estado com a gente, por compartilhar essa história e por dizer sim para essa missão tão linda, né? Que bom que você aceitou quando tudo foi tão difícil, ou quando vieram os desafios, ou os dias que a gente pensou em desistir e a gente não desistiu. Então, muito obrigada. Falo isso enquanto mulher e acredito que falo isso por muitas mulheres. Obrigada por não ter desistido, por compartilhar tanto com a gente. E vamos aí continuar fazendo essa missão cada vez mais bonita. Vamos e vamos juntas. Eu sempre termino tudo que eu falo, vamos juntas. Gente, esse é o caminho. Esse é o caminho. Obrigada pelo convite, pelo espaço, por fazer um movimento tão importante para todas as mulheres, levando conhecimento, levando assuntos importantes que vão fazer a diferença. Então, é só agradecer mesmo por ver isso tudo acontecer. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E vocês estejam com a gente no próximo episódio, que vai ser também com uma convidada super especial.